Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Estamos mais uma vez aqui com você, continuando mais um teminha. O tema da nossa aula de hoje é um tema que cai muito em prova, até porque tanatologia médico-legal, após os conceitos introdutórios, é um tema técnico, doutor, e é um tema que abarca aquilo que nós chamamos de cronotanatognose. Tudo bem? Os livros de medicina legal, doutor, quando trabalham a respeito da chamada tanatologia médico-legal, muitas vezes, nesse próprio capítulo, eles trabalham com aqueles dois documentos que eu já trouxe à tona para você, que é justamente o atestado de óbito e a declaração de óbito. Aí você vai me dizer, Pedro, mas você não falou de atestado de óbito, você falou só de atestado médico. Pois é, doutor. Aqui nesse tema, quando se inicia essa parte mais prática de tanatologia, as doutrinas, aqui eu quero citar para você um destaque que é a doutrina do Genival Veloso França. Ele faz uma diferença entre o atestado de óbito e a declaração de óbito. Doutor, perceba, para a doutrina, o termo mais correto é atestado de óbito. Por quê? Lembra quando nós trabalhamos o atestado? Eu falei que para que o documento seja chamado de atestado, ele tem que ser feito por pessoa técnica competente para tal. Ok? De outro lado, declarações e depoimentos qualquer pessoa pode fazer. Percebeu? E aí, o tema técnico a respeito desse documento, para a doutrina, deverá ser atestado de óbito. Mas, você vai levar para a tua prova de outra forma. Igualzinho eu passei para você, que é a chamada declaração de óbito. Pedro, por que eu vou usar o termo declaração de óbito se a doutrina diz que o correto é atestado de óbito? Adivinha, doutor? Erro na legislação. A legislação que regulamenta esse termo exarado pelo serviço público no Brasil, ela define o termo como sendo declaração de óbito. E é justamente desta forma que cai em prova. Por mandamento legal, portanto, o termo correto seria declaração de óbito para a tua prova, apesar de haver crítica doutrinária. Já fazemos então esta diferença crucial e eu também já disse para você em aulas anteriores que é possível qualquer médico emitir a declaração de óbito, seja o médico assistencial, seja o médico do serviço de verificação de óbitos ou até mesmo o médico legista. Tudo bem? Bacana? Então agora vamos entrar na tanatologia um pouco mais na prática junto com a cronotanatognose. Aqui, doutor, despenca questões de prova. Eu vou pedir, se necessário, que você assista 1, 2, 3 vezes essa aula, sempre acompanhando com o materialzinho do lado. Porque o critério técnico, repito, aqui é demais. Quer ver? Vem aqui comigo. Para nós iniciarmos o estudo da chamada cronotanatognose, você que é quase perito em línguas antigas, sabe que o prefixo crono dá a ideia de tempo, enquanto tanato dá a ideia de morte e gnose vem de diagnóstico. Então, basicamente, a cronotanatognose é uma área especializada da medicina legal que se preocupa com o estabelecimento daquilo que nós chamamos de intervalo pós-mortem, ou chamado também tecnicamente de IPM. Pedro, mas o que é o intervalo pós-mortem, chamado também, neste caso, de IPM? Doutor, IPM é o intervalo entre o óbito efetivo, não é? E o tempo em que esse cadáver foi encontrado no local do crime. Então, para você entender quando aconteceu aquele crime, faça um raciocínio retrógrado com base no intervalo pós-mortem. Deu para entender? Tranquilão? Então o intervalo pós-mortem é o objeto de estudo da cronotanatognose. Por isso que eu falei para você que nós vamos ver tanto alguns intervalos aqui, quanto também vamos estudar quais são os chamados fenômenos cadavéricos. Tudo bem? Vem aqui comigo. Então vamos partir a partir do momento em que houve uma morte. Morte, eu já falei para você que ela precisa ser diagnosticada. Pedro, mas como a morte precisa ser diagnosticada, doutor? Eu já havia dito para você isso daí em aulas anteriores também. Lembre-se, a resolução 1480 de 97 do Conselho Federal de Medicina hoje estabelece vários critérios a serem adotados, com o norte sendo a morte encefálica. Perceba, esta resolução, ela trabalha como diagnóstico de morte a chamada morte encefálica, diferente da morte cerebral, tudo bem? Na morte encefálica, ela será constatada por vários sinais, apneia,
coma aperceptivo e ausência de resposta motora supraespinhal. Basicamente são esses os três conceitos e em alguns casos se realizam os chamados exames complementares também previstos na resolução. Tudo bem? Bacana? Então a morte é um fenômeno que precisa ser diagnosticado. Só que, doutor, existe um interregno, existe um intervalo em que eu não tenho como ter certeza plena da morte. Neste intervalo, Gabriel Turtz, quando ele foi estudar, ele chamou esse intervalo de período de incerteza e botou o nome dele, claro, de Turtz. Deu para entender? Então o período de incerteza de Turtz é um período marcado por sinais que nós chamamos de sinais abióticos imediatos. Pedro, por que sinais abióticos imediatos? Sinais, prefixo a é um prefixo de negação, biótico vem de bios, de vida. Então são sinais de ausência de vida imediatamente após a morte. Olha que lindo! Então, os sinais abióticos imediatos são os sinais que protagonizam o período de incerteza de Turtz, não trazendo à tona uma morte efetiva por enquanto. Não é à toa que o nosso Código de Processo Penal estabelece que o exame de necropsia deverá ser realizado após 6 horas do óbito. Deu para entender? Então olha que interessante. Justamente por que após 6 horas, Pedro? Para que se constate os sinais posteriores aos sinais abióticos imediatos, que são os chamados consecutivos. Tudo bem? Então vamos primeiro trabalhar com esses sinaizinhos, os chamados sinais abióticos imediatos, que nada mais são do que são sinais imediatos de ausência de vida. Tudo bem? Sinais de ausência de vida, portanto, sinais abióticos imediatos. Ok? Já havia dito, são sinais, doutor, de probabilidade de morte, que constatam aquilo que eu chamei com você de morte aparente. Perceba, os sinais abióticos imediatos são sinais provenientes da cessação das funções vitais do nosso organismo. Quer ver? Existe, primeiro, a perda de consciência. Quando eu trabalho com a perda de consciência, notadamente a perda de consciência é um sinal abiótico imediato. Perceba, trata-se necessariamente de um sinal abiótico imediato. Só porque uma pessoa está sem consciência, ela necessariamente está morta, doutor? Claro que não. Por isso que é um sinal de probabilidade de morte. Ok? Em seguida, midríase paralítica bilateral. Pedro, o que é midríase? Doutor, midríase é contração da pupila. Miose é constrição da pupila. Então, se você coloca a luz sobre o olho da pessoa, esta pupila ela deve se contrair. Tudo bem? Se ela não se contrair, significa que a sua resposta do sistema nervoso central não está o quê? Atuando sobre os seus olhos. Neste caso, a pupila permanece dilatada se a pessoa estiver morta. Diga-se midríase, paralítica, porque com o estímulo da luz ela não responde, bilateral, dos dois olhos. Tranquilo, bem simples. Parada cardiocirculatória. Pedro, parada cardiocirculatória não marca certeza de morte? Doutor, não. Só porque o coração dela parou, não significa que esta pessoa está morta. É possível haver choque cardiogênico com posterior utilização de equipamentos que vão reviver essa pessoa, notadamente hoje o desfibrilador. Tudo bem? Então é possível sim se constatar parada cardiocirculatória sem a constatação efetiva da morte. Ok? Em seguida, parada respiratória. Doutor, parada respiratória também não é típica de certeza de morte. É por isso que esses dois sinais, quando eles aparecem em prova, eles dão a ideia pro candidato de que de fato a pessoa morreu, mas doutor, nem sempre. Ok? São sinais de probabilidade. Depois, imobilidade e insensibilidade. Esta imobilidade e insensibilidade são marcados por estímulos daquilo que nós chamamos de arco reflexo. O médico, ele tenta bater em regiões específicas do corpo em que você tem impulsos, não é? Que você tem reflexos, logo, involuntário, você sabe muito bem disso, e insensibilidade em relação a alguns tipos de sinais e canais. Aqui, testes de circulação são muito citados pela doutrina. Na prática se usa bem menos do que se esperava. Mas esses testes de presença ou ausência de circulação são testes citados pela doutrina médico-legal que eu não tenho como deixar de ver com você aí no seu material. Então me acompanha que a gente vai para a tela e eu vou jogar para você 4 testes de circulação também utilizados dentro do período de incerteza de Turtz, sendo constatado aquilo que nós chamamos de sinais abióticos imediatos. Vem comigo para a tela. Olha só. Existem, então, alguns testes que marcam ausência de circulação.
Primeiro, o teste de Magnus. Doutor, teste de Magnus é o teste mais simples que se faz. Amarra-se um torniquete ao redor de um dedo e, se essa pessoa estiver com circulação, o dedo ele vai ficar roxinho. Se não tiver circulação, o que acontece? Ele fica branco, ele permanece branco. Se tiver circulação, ele vai ficar arroxeado, com gesto. Tudo bem? Teste de Magnus é o teste mais bobão que se faz, né? Muito simples, o nome técnico só assusta. Teste de Halloan, doutor. No teste de Halloan, aplica-se uma gota de éter no fundo do saco conjuntival. Pedro, o que é saco conjuntival? Doutor, no olho. Aplica-se uma gota de éter no olho. Se ele ficar vermelho e irritado, é porque tem circulação, ou seja, haverá congestão. Se ele não apresentar resposta de eritema ou até mesmo de congestão, obviamente concentração de sangue, aí, nesse caso, há ausência de circulação. Existe ainda o teste de Rabuillat. O teste de Rabuillat, você coloca éter no tecido subcutâneo. Doutor, o tecido subcutâneo é um tecido adiposo. E, perceba agora, se você injetar éter no tecido que é adiposo e ele refluir pela própria ferida, não há circulação. Se houver infiltração nas malhas do tecido adiposo, é porque existe uma resposta inflamatória e consequente absorção desse éter. Aí haverá circulação. E por fim, o teste do ICAR. Doutor, em se tratando desse teste, será injetado fluoresceína. Olha só que interessante. Pega aqui comigo, ó. Deixa eu só assinalar a caneta aqui de novo, ó. Será injetado fluoresceína, certo? Na veia do cara. Olha só que interessante. Pode ser tanto endovenosa quanto intramuscular, só que é muito mais utilizada a intravenosa, né? Nesse caso, se houver circulação, essa fluoresceína aqui, ela vai ser levada até os olhos e os olhos vão ficar de que cor? Verde. Concorda que nesse caso, perceba, se não tiver circulação, a fluoresceína não vai para o olho. Se tiver circulação, ela vai e deixa o olho verdinho aí. Ok? Tranquilão? Com isso, nós fechamos então alguns testes de circulação notadamente previstos dentro dos chamados sinais abióticos imediatos, ok? Agora o que eu vou fazer com você? Vamos trabalhar alguns sinais consecutivos. Perceba, quando eu trabalho com você com aquela questão dos sinais abióticos imediatos, doutor, estes sinais eles vão acontecendo, mas ao mesmo tempo é possível ainda se constatar alguns sinais abióticos de certeza de morte. Diga-se, sinais chamados de abióticos consecutivos, não mais apenas sinais de probabilidade de morte, mas agora sinais de certeza. Doutor, a causa destes sinais são exatamente as mesmas daqueles causadores dos sintomas dos sinais abióticos imediatos. Só que aqui você vai perceber que existem algumas situações que não tem como probabilisticamente aquele morto desenvolver, ok? Vamos primeiro falar a respeito dos espasmos cadavéricos. Olha que interessante. Pedro, o que é um espasmo cadavérico? Doutor, é uma contração muscular rápida e involuntária. Isto é um espasmo. Muitas vezes, não sei se você já chegou a ver isso, mas nos IMLs existe um cadáver lá e de repente ele faz assim, ó, do nada. Você fala, mas que porra é essa, cara? Tá vivo? Não, é normal que haja espasmos cadavéricos. Sabe por quê, doutor? O fenômeno de rigidez cadavérica, nós veremos que ele é um fenômeno notadamente, perceba, químico ou físico-químico. Nós veremos essa natureza. E o espasmo cadavérico é nada mais do que um fenômeno em que o próprio músculo daquele cadáver, em alguns pontos apenas, descarrega uma carga de cálcio contido dentro das células chamadas de miócitos, das fibras musculares. Tudo bem? Este cálcio que fica dentro de uma organelazinha que nós chamamos de retículo endoplasmático, ele é deflagrado para o citoplasma e contrai algumas fibras que ali estão dispostas, gerando esse espasmo cadavérico. Tudo bem? Então olha que interessante. Espasmos cadavéricos são sinais de certeza de morte. Por quê, Pedro? Porque as células já não respondem de maneira fisiológica mais a estímulos. Apenas vão liberando os seus conteúdos ali no meio. Percebeu? Aqui existe um epônimo chamado de sinal de Cosso, certo? Este sinal, ele marca a face da pessoa no momento em que ela foi surpreendida diante de uma morte súbita. Doutor, quando a gente fala em morte súbita, eu já falei pra você que nesta morte em específico, ela é rápida e muitas vezes causada por surpresa. Doutor, você já deve ter assistido alguns filmes, não é? Lembra da Samara? Lembra? Não sei se você já assistiu o filme.
ela muitas vezes, a pessoa ela fica tão assustada com a feição, ou com o susto, ou até mesmo com a surpresa que ela leva, que a feição da face, quando ela morre, ela fica exatamente, ó, com a feição que ela morreu. Este é o sinal de coço. Tudo bem? Aqui, a pessoa ela mantém o estado de ânimo, a sua fisionomia do momento de morte, justamente porque naquele momento o músculo contraiu e ele não vai ter mais o estímulo para relaxar, porque a pessoa vai estar morta. Deu para entender? Então seria o sinal que essa pessoa mantém no momento em que foi surpreendido diante de uma morte súbita. Isso pode ser causado por um fator externo ou até mesmo por um fator interno, como a morte por inibição, como nós já conversamos. Tudo bem? Desidratação. Doutor, desidratação você consegue perceber que é um fenômeno notadamente físico. Pedro, por que físico? Doutor, porque a água evapora. Isso aqui é um fenômeno físico de fenômeno cadavérico. Então, você percebe quando o cadáver ele morre, hoje, na verdade, quando o cadáver morre, não, o cadáver já é morto, né, meu filho? Quando uma pessoa viva morre, os mecanismos fisiológicos de controle de temperatura se perdem. Neste caso, o corpo começa a perder mais água do que o esperado. E a desidratação de diversos órgãos e partes do corpo geram alguns tipos típicos de sinais. Como assim, Pedro? Primeiro, a perda de peso. Doutor, quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, você entende que isso aqui basicamente é o quê? Isso aqui é um fenômeno físico, concorda comigo? Apenas alteração da forma física da matéria. Não tem problema, não houve alteração do composto molecular aqui, por isso que ele é considerado um fenômeno físico. Tudo bem? Então a água, quando ela evapora dos olhos, ela evapora das mãos, ela evapora dos braços e assim consegue-se constatar alguns sinais. Então um deles seria a perda de peso, outro seria a desidratação generalizada da pele, principalmente a pele no que tange a apergaminhamento ou pergaminhamento, pode ser a mesma coisa. Então, desidratação nesse caso, principalmente do corpo como um todo, pés, mãos, lábios muito marcadamente, pescoço, gerando um apergaminhamento ou pergaminhamento. Os dois termos estão corretos. Tudo bem? Gerando um pergaminhamento da pele com dessecamento de mucosa. Doutor, o dessecamento de mucosa, ele é muito constatado em regiões genitais e também na boca. Então, por exemplo, a boca vai ficar seca. Óbvio. Pedro, por que a boca fica seca? Porque ali o conteúdo da saliva ele vai evaporar e ela vai ficar literalmente seca. Então, dessecamento de mucosa muito típico. Mucosa do olho também, Pedro? Sim. E doutor, no olho existem sinais típicos que marcam os chamados sinais abióticos consecutivos. Quais são eles? Olha que interessante. Em se tratando de olhos, eu peço que você tenha muita atenção na tua prova. Pedro, por quê? Porque existem 3 epônimos, muitas vezes utilizados, justamente marcados para desidratação ocular. Como assim, Pedro? Primeiro existe um sinal chamado sinal de Sommer-Larcher. Pedro, o que é o sinal de Sommer ou chamado também sinal de Sommer-Larcher? Quando uma pessoa morre com os olhos abertos, com os olhos entreabertos, esta região da esclerótica, ela fica sujeita à oxidação pelo oxigênio. Então o oxigênio atmosférico, ele reage com a esclerótica, produzindo um pigmento de oxidação. E esse pigmento de oxidação, ele tem uma coloração marrom. E esse olho entreaberto que vai ter essa pigmentação mais marronzinha nos olhos, marca aquilo que nós chamamos de sinal de Sommer e Larcher. Tudo bem? Entenda. Então esse sinal ele é marcado nos olhos pela evapotranspiração que tem, juntamente pela oxidação promovida pelo oxigênio, já que a esclerótica é uma membrana biológica extremamente porosa, doutor. Extremamente porosa. Tudo bem? Sinal de Ripot ou Ripaut para alguns, não é? Acontece aproximadamente 8 horas após o óbito, que nada mais é do que a depressão do globo ocular. O que o médico legista faz? Ele apalpa. Ao apalpar o olho, ele percebe que o olho ele vai descendo, justamente porque ali já houve evaporação de algum tipo de conteúdo, notadamente o humor vítreo que nós chamamos, só que pouco se perde do humor vítreo, não é tanto assim, mas principalmente da hidratação do próprio olho. Ali vai perder um pouquinho de água e aqui nesse caso tem-se a depressão do globo ocular, principalmente a apalpação.
Tudo bem? E por fim o sinal de Bolshoi, que é o enrugamento. Doutor, o enrugamento dos olhos acontece justamente também pela perda de água. Todos esses fenômenos que você consegue encontrar, você pode encontrar aí na tua prova. Tudo bem? Então sinal de Sommer e Larcher, sinal de Ripot e sinal de Bolshoi. Nesse caso, o que eu quero ver com você? Como a prova já trouxe, vem comigo para a tela, que eu quero trazer para você mais um casozinho desse sinal. Olha só que interessante, ó. Lembra que eu falei para você que fica marronzinho? Olha só como é que fica a região em que o olho estava aberto aqui, ó. Nesta região em que o olho está aberta, houve oxidação por parte de oxigênio. Certamente essa pessoa morreu de olhos abertos, marcando o sinal que nós chamamos de Sommer e Larcher. Bacana? Volta aqui comigo. Vamos trabalhar agora o chamado livor mortis, doutor. Isso é importante. Então falamos já de espasmos cadavéricos, falamos da desidratação, que é um fenômeno físico, e agora vamos falar do livor mortis. Doutor, o que é livor mortis? Primeira coisa que você tem que entender, também se trata de um fenômeno físico. Pedro, por que o livor mortis é um fenômeno físico? Doutor, porque acontece por influência da gravidade. O que é o livor mortis, tecnicamente falando? Se você alguma vez for numa cena do crime em que há um cadáver, este cadáver, você vai perceber que o sangue, como houve parada cardiorrespiratória desse sujeito, o sangue ele tende a descer para as regiões mais baixas do corpo. Se esse cadáver estiver, presta atenção agora, em decúbito dorsal, vale dizer, deitado descosta é foda, né? Esse cadáver estiver deitado de costas, tudo bem? O nome disso técnico é decúbito dorsal. Pedro, mas e se ele estiver deitado de frente? O nome disso é decúbito ventral. Tudo bem? Então, se esse cadáver estiver deitado de costas, ou seja, em decúbito dorsal, neste caso, o sangue ele vai migrar para estas regiões das costas e também dos glúteos desse cadáver. O sangue migra para aquela região e vai começar a produzir algumas manchas ali presentes. Olha que interessante. A ação da gravidade atua sobre o sangue, fazendo com que ele migre para as regiões mais baixas do corpo, gerando marcas vinhosas. Muitas marcas vinhosas, e no local em que há compressão do tecido, por exemplo, com o chão ou com alguma superfície, ali fica esbranquiçado. Isto é o chamado livor mortis, ou chamado de livores hipostáticos. Livor hipostático, hipo vem de quê? Pequeno, baixo. Estase vem de quê? De movimentação sanguínea. Estase é o sangue parado. Um livor hipostático é um livor produzido por sangue parado. Tudo bem? Então, o início do livor mortis, isso aqui você tem que dominar muito bem para a tua prova. Para a doutrina majoritária, o início do livor mortis se dá cerca de 2 a 3 horas após o óbito, e a fixação após 8, alguns dizem entre 8 e 12 horas, mas pode levar mais seguramente 12 horas. Olha que interessante. O livor mortis, novamente, ele se inicia de 2 a 3 horas após o óbito. E ele será fixado com 12 horas. Pedro, como é que isso funciona? A doutrina diz que isso depende das características do cadáver. Por isso que alguns doutrinadores, entre ele o Delton Krauss e o Higino de Carvalho Hércules, eles usam o intervalo entre 8 e 12 horas. Tudo bem? Mas aqui, leve mais acertadamente 12, que é o que mais se vê na literatura. Nesse caso, Pedro, se eu encontrar uma cena de crime com um cadáver com 15 horas e eu tentar virar esse cadáver, o sangue vai desaparecer e vai para outra superfície? Doutor, não, porque em 12 horas o sangue já se fixou naquela região, já se impregnou sobre os tecidos e não some mais. Ok? Então cuidado com esse intervalo que a gente chama de intervalo pós-mortem. Perceba que isso aqui vai dando sinais de quanto tempo aquele cadáver está naquele local de crime. Por isso que o tema é cronotanatognose. Eu estudo tanto o fenômeno cadavérico associado ao prazo em que ele aparece. Ok? Bacaninha? Então falamos do livor mortis, bem simples aqui para nós também. Avança comigo. Em se tratando do livor mortis, é interessante também citar que é comum que nós encontremos manchas vinhosas, um sangue mais escurecido, que nós chamamos de sangue venoso, em que existe alta taxa de CO2 nesse sangue. Agora, quando esse sangue ele aparecer mais róseo, mais carmim, é muito comum nós veremos que se encontre monóxido de carbono. Doutor, em livores hipostáticos de coloração mais róseo, carmim,
altamente indicativo de intoxicação por monóxido de carbono, justamente porque não é formado uma hemoglobina com CO2, mas agora a hemoglobina com CO apenas, monóxido de carbono, formando aquilo que nós chamamos de carboxihemoglobina. Tudo bem? Bacana? Fechou então, livor. Vamos falar de rigor mortis. Pedro, você me disse que a desidratação é considerada um fenômeno físico. O livor mortis é considerado um fenômeno físico. E o rigor mortis, ele vai enrijecer. Então, como ele enrijece, é um fator físico também. É assim? Não. Ah, Pedro, por que que não é assim? Doutor, rigor mortis, ou chamado também de rigidez cadavérica, para doutrinas majoritárias, não se trata de um fenômeno físico, mas se trata de um fenômeno químico em tese. Pedro, por que em tese? Porque nós temos uma doutrina que é a doutrina do França, que ele fala que não é químico puro, não. Ele fala que é físico-químico. Então, como que eu levo isso para minha prova, Pedro? 90% das questões adotam o posicionamento do Higino de Carvalho Hércules. Fenômeno químico. Agora, se a questão citar algum ponto específico doutrinário, você pode dizer, agora a doutrina minoritária mais existe, a posição do França, que é um fenômeno físico-químico. Mas físico puramente nunca é a rigidez cadavérica. Tudo bem? Bacana? Então vamos lá. Por que ele é considerado um fenômeno químico? Porque eu coloquei para você um mecanismo de envolvimento da rigidez cadavérica. Pedro, por que o cadáver ele apresenta aquela rigidez e depois volta ao normal? Olha que interessante. Aqui eu preciso estudar com você um pouquinho da fisiologia da contração muscular. Doutor, as células musculares são células especializadas na síntese de proteínas envolvidas na contração, que é, notadamente, você encontra, por exemplo, a actina, a miosina e algumas outras proteínas intermediárias. Tudo bem? Nesse caso, o ATP, aquela molécula química que nós chamamos de adenosina trifosfato, ela se liga à miosina e separa esta miosina da actina, deixando-a em forma livre novamente. Então esta miosina, quando ela recebe o ATP, perceba, ela se desliga da actina. E aí, havendo hidratação com liberação e quebra do ATP, aí sim ele se liga à actina. Doutor, se tiver ATP ligado na miosina, você pode ter certeza que essa miosina não está ligada à actina. Agora, quando você contrai o músculo, você tem que quebrar ATP, você tem que fazer essa miosina se ligar na actina. E para que isso aconteça, eu tenho que ter quebra de ATP em ADP. ADP, adenosina difosfato, mais fosfato inorgânico sendo liberado aqui. Aí sim ela se liga à actina. Quando a miosina estiver ligado na actina, somente haverá esta ligação se houver intermédio de um íon que nós chamamos de cálcio, doutor. Não há contração muscular se não houver cálcio. Percebeu? Então, de novo, esta fisiologia ela envolve uma molécula de miosina com ATP no seu sítio específico, sítio ativo. Esta molécula de miosina ela vai tentar se ligar na actina. Ela vai tentar, mas se não tiver cálcio ela não consegue. Havendo cálcio no meio, o cálcio ele desloca a actina e permite que esta actina se ligue à miosina. Se a actina se ligar à miosina, ATP se divide em ADP mais fosfato inorgânico. E aí ele libera para o meio o ADP na presença do cálcio. Tudo bem? Quando a pessoa morre, olha que interessante, o corpo para de usar oxigênio porque você não vai estar mais respirando. Logo, a célula para de fazer aquilo que nós chamamos de respiração celular aeróbia e ela começa a fermentar. Se ela começa a fermentar, ela começa a produzir muito ácido, notadamente o ácido lático. O ácido lático reduz o pH do meio, porque o pH se torna mais ácido, influenciando diretamente as enzimas que estão dentro desta fibra muscular. E elas se tornam desnaturadas ou reduzem a sua eficácia enzimática. Tudo bem? Com isso, as enzimas que controlam a concentração de cálcio dentro desta célula, elas não vão mais conseguir controlar e vão fazer com que o cálcio dentro de uma organela que nós chamamos de retículo endoplasmático libere cálcio para o citoplasma, fazendo com que haja o quê? Uma contração generalizada muscular. Deu para entender? É um fenômeno bastante bioquímico. Não sei se você percebeu, mas você tem que dominar isso para a tua prova e é claro que eu deixei isso muito bem visto aí no seu materialzinho, ok? Então, olha que interessante, haverá liberação de cálcio no citoplasma, estimulando de fato a rigidez generalizada. Por isso que a doutrina fala que é um fenômeno mais químico do que físico, porque aqui nós temos transformação de moléculas, ó. Percebeu?
Então, notadamente, se trata de um envolvimento bioquímico ou químico para a doutrina majoritária. Bacana? Legal. Lei de Nisten-Sommer. Pedro, o que é essa tal desta lei de Nisten-Sommer? Doutor, a lei de Nisten-Sommer, ela vai falar que a rigidez cadavérica começa em músculos menores, justamente por conter menos fibras, e vai se propagando para músculos maiores, notadamente músculos do tórax, músculo das costas e músculo das pernas. Então é comum a gente notar o seguinte, na rigidez cadavérica ela começa pela testa, desce para a região da mandíbula, vem para o pescoço, acomete o tronco e os membros superiores e em seguida vai para os membros inferiores. Então a rigidez, ela começa da cabeça para os pés e da mesma forma a desfixação também acontece da cabeça para os pés. Esta lei é chamada lei de Nisten-Sommer. Começa na cabeça e depois vai para o tronco, membros superiores e membros inferiores. O início, doutor, da rigidez cadavérica se dá aproximadamente entre 1 e 2 horas do óbito dessa pessoa, com o pico acontecendo entre 8 e 12 horas também, muito parecido inclusive ao momento em que há o tal do livor mortis, tudo bem? Fixação do livor. Aqui nesse caso, o desaparecimento ele dura até 24 horas esse rigor mortis. Após 24 horas, existe uma redução desse rigor mortis e a pessoa volta a ficar novamente molinha. Ok? Então falou de rigor mortis, é isto que eu quero que você se lembre. Eu tenho duas observações para você. Monóxido de carbono e estricnina. Doutor, o monóxido de carbono, como eu já havia dito, ele influencia tanto no livor, gerando manchas mais róseas, mais cor de carmim, enquanto a rigidez ela é muito mais tardia, menos intensa por essa intoxicação. Ok? Ela é muito mais tardia, ela acontece de maneira menos intensa se houver intoxicação por monóxido. E no caso da estricnina, doutor, a estricnina é um rodenticida, ele mata rato, é um tipo específico de agrotóxico que mata rato, tudo bem? Ele é um rodenticida que nós chamamos. O mecanismo fisiológico dele inibe alguns canais, principalmente no tronco encefálico, chamado canais de glicina. Se houver entupimento, digamos assim, desse canal de glicina pela estricnina, haverá convulsões, liberação de muito impulso nervoso para os membros dessa pessoa. E é por isso que a morte por estricnina, ela é marcada, como há muita deflagração de impulso, a rigidez cadavérica ela é muito mais antecipada, um tempo acontece menor que esse citado para você e de maneira muito mais intensa. Percebeu? Ela é muito mais rígida e ela é antecipada, justamente porque envolve a deflagração de alguns impulsos nervosos a nível de sistema nervoso central. Show de bola? Então o rigor mortis, doutor, notadamente se trata de um fenômeno químico e para alguns em um entendimento mais minoritário físico-químico. Ok? E o algor, Pedro? O algor mortis. Doutor, algor é perda da temperatura corporal. Perder temperatura é um fenômeno físico, perceba. Aqui estamos diante de um fenômeno físico porque é redução de temperatura apenas. Redução do grau de agitação molecular ali que você está envolvendo. O algor, doutor, a perda de temperatura, ela varia muito, mas muito de acordo com a pessoa. Quem tem mais tecido adiposo demora mais para perder temperatura. E pessoas mais magrinhas, como por exemplo eu, perderia muito mais facilmente. Então depende das características do cadáver. Não há unanimidade na doutrina para intervalos de perda dessa temperatura. Eu cito para você aqui nesse ponto mais específico a doutrina do Genival Veloso França, que ele fala que uma pessoa mediana, de 1,70 m com 70 kg, a tendência é que ela perca 1,5 grau Celsius a cada hora após o óbito. Pedro, mas como se afere essa temperatura? Então, você pega um termômetro, sabe, já feriu temperatura de cachorro? Já viu como é que cachorro afere temperatura? É o mesmo jeito. Vai se introduzir no canal do reto desse cadáver um termômetro, deixar ali um tempinho para que se verifique. Ok? É basicamente assim. Essas 5 características que eu trouxe para você aqui são chamados de sinais abióticos consecutivos. Marcadamente sinais de certeza. Existe um outro sinalzinho que eu não coloquei para você porque ele aparece muito menos em prova e eu vou só comentar com você, também obviamente está colocado no seu material. Qual é esse sinal, Pedro? É um sinal que nós chamamos de opacificação da córnea. Pedro, o que é a opacificação da córnea? Doutor, já viu aquelas pessoas que têm o olho bem turvo? O olho ele fica meio branquinho? Pois é,
opacificação da córnea. Por que existe opacificação da córnea, sendo esse um sinal consecutivo, sendo esse um sinal de certeza? Esta opacificação se dá em detrimento da desnaturação de proteínas dos olhos. Como elas desnaturam, elas denaturam e precipitam. É o que acontece, por exemplo, com o ovo. A clara do ovo, quando fica quente, ela não fica branca? Aqui é a mesma coisa. Só que aqui você não vai esquentar no caso, né? Você vai ter redução do pH. Como o pH fica muito mais ácido, a tendência destes óleos é que eles precipitem proteínas, deixando o olho com uma estrutura mais turva, que é a opacificação da córnea, o termo técnico correto. Eu trouxe para você algumas figurinhas para nós darmos uma olhada a respeito desses fenômenos. Me acompanha aqui para a gente dar uma olhada. Olha só o livor, que interessante, doutor. Falou de livor, esta é a região que estava encostada no chão e essa outra região aqui é a área que acumulou mais sangue. Isto é tipicamente um chamado livor mortis. Perceba isso daqui, como é que ele aparece para você na tua prova. Perceba a região do glúteo mais achatado sobre o chão e essas outras regiões muito mais arroxeadas, ok? Aqui eu trouxe para você, deixei no seu material o mecanismo de ação trazido pela bioquímica em se tratando da miosina, não é? A ATP-miosina, ela sofre uma hidratação e quebra a molécula de ATP. Ao quebrar a molécula de ATP, ela se liga à actina, percebeu? E essa actina libera o ADP mais o fosfato inorgânico, fazendo o complexo actina-miosina. Em seguida, a actina se desliga e a miosina se liga novamente a um ATPzinho aí. Ok? Tranquilo? E agora vamos para as nossas questões sobre o tema, para tentar entender como é que isso efetivamente vem sendo cobrado nas nossas provas. Vamos lá? Na tanatologia, a cronotanatognose é o estudo por meio de sinais físicos e químicos da estimativa da hora da morte. Quanto aos fenômenos cadavéricos ligados a esse estudo, assinale a alternativa correta. Letra A. A desidratação é um fenômeno cadavérico de ordem física, tá certo? Perfeito. Que causa perda de peso, correto, apergaminhamento da pele, correto, dessecamento de mucosa, correto, e fenômenos oculares. Doutor, perfeito! Gabarito de cara, letra A. Vamos ver o erro das outras aqui, ó. Resfriamento do corpo, nesse caso, resfriamento do corpo, livor hipostático, rigidez muscular e desidratação são fenômenos de ordem física. Doutor, a rigidez cadavérica é de ordem química. Letra B tá errada. Olha-se. A rigidez cadavérica nada mais é do que uma variante da contração muscular provocada pela escassez de oxigênio nos tecidos. Assim, nos casos de morte rápida, natural ou violenta, tende a aparecer mais cedo e a durar menos. Não, depende do tipo de morte dessa pessoa. Muito errado essa assertiva aqui. Olha a próxima. A regra de Nisten é aplicável ao fenômeno cadavérico de ordem química denominado putrefação? Não, rigor mortis. Tá errado. E letra E. A mancha negra da esclerótica, também conhecida como sinal de Sommer, tem a sua gênese pelo processo de autólise. Não, doutor, autólise é putrefação. Na verdade, tem a sua gênese na oxidação da esclerótica. Questão também errada aí no ponto concreto. Olha a nossa próxima questão. A rigidez cadavérica instala-se devido ao aumento do teor de ácido lático nos músculos e consequente coagulação da miosina. Doutor, o gabarito oficial dessa questão do CESP foi correto porque ela trouxe que há nesse caso um aumento do teor de ácido lático, o que é verdade por conta da fermentação, só que ela usou o termo coagulação da miosina. Vem aqui para mim. Quando se utiliza o termo, doutor, coagulação da miosina, a coagulação ela não é sinônimo técnico, pelo menos, de contração muscular. Mas, para o CESP em 2013, ele utilizou esse termo e deu como sendo correto. Então, fica a dica para as próximas provas. Se houver a substituição do termo contração muscular por coagulação, marque como sendo correto, apesar de nós sabermos que tecnicamente são coisas distintas. Bacana? Vem comigo para a nossa próxima questão. Dá uma olhadinha, ó. Próxima questão, ela fala assim: os livores cadavéricos se formam devido à ação da gravidade. Doutor, perfeito. Livor cadavérico se forma por conta da ação da gravidade? Sim, até porque o livor cadavérico, quando a gente estuda, trata-se de um fenômeno que a gravidade baixa os níveis de sangue para as regiões mais baixas desse corpo. Tudo bem? Bem tranquila essa questãozinha, gabarito correto, e com isso nós fechamos os chamados sinais abióticos consecutivos. Tudo bem? Minha dica para você é complementar o seu conteúdo ainda mais com material e fazer aquele esqueminha para na hora da prova conseguir lembrar os intervalos que eu trouxe aqui para você e também os motivos de cada um desses fenômenos cadavéricos.